e prestamos socorro. Embora nunca tenha sido essa a motivação, nunca foi a nossa motivação aparecer, ter poder ou algo assim. Mas não falando de mim, falando de Jesus, esse é o evangelho que busca o perdido, aquele que está com fome, aquele que está com sede, aquele que está nu, aquele que é estrangeiro ou está sem casa ou moradia. Então, nesse momento é meu caso também, embora eu tenha um lugar para ficar, tenha a casa da minha família, mas ao estrangeiro para hospedar. Ainda vou fazer um estudo sobre o seu hóspede, o seu hospedeiro. E também estava doente, não foste visitar-me, preso, não foste visitar-me. E muitas vezes o que nós precisamos é disso, de uma visita. Não nos sentimos sós, abandonados. Foi por isso que Jesus veio, para nos resgatar. E aí ele usa a igreja e compara a igreja, que é o seu plano de redenção da humanidade na igreja. Embora a igreja não seja o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus, mas ela é a consumação também do plano de Deus, porque assim como Adão teve Eva, a auxiliadora, aquela que deveria lhe levantar, lhe ajudar a estar ombro a ombro, levantar-se, cair, essa é o sentido da palavra auxiliadora, está ao lado, competente, capaz para ajudar. Assim como o casamento representa Cristo, o marido Cristo e a noiva, a igreja, assim, diz Paulo, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, é a extensão de Cristo. A igreja é o tronco de Cristo. A igreja são as mãos, os braços de Jesus. A igreja são as pernas de Jesus que vão aonde está o caído, o necessitado. São as mãos que auxiliam, que levantam. São as mãos que abençoam. São as mãos que dão suprimento. São as mãos de Jesus. Por isso ele fala aqui em Mateus 25. Assim como ele fez lá em Gênesis capítulo 3, que ele foi ao encontro do homem. Aqui ele fala que ele também vem através de Jesus. Ele vem através de Jesus, mas hoje ele vem através da igreja, dos justos, que ele salvou e redimiu para ser os seus braços, as suas mãos, o seu coração para amar. Hoje nós vivemos um evangelho suntuoso, de muito emocionalismo, de muita comoção. As emoções e a comoção, elas existem dentro de um culto verdadeiro. É interessante que aqui no final desse capítulo 25, no último capítulo, ele diz assim: vocês que não me serviram. E a palavra adorar é servir, não é cantar, não é chorar, não é tocar, não é fazer teatro e coisas assim. É servir. Muita gente tem confundido cantar, se emocionar, com adorar. A verdadeiro sentido da palavra adorar, que é servir, fazer o que Deus quer, o que Jesus quer e o que ele veio fazer, e não o que a gente pensa que é evangelho, que é igreja. Há muitos pastores hoje, modinhas, que têm mansões, carros, bolsas, relógios, que sustentariam famílias por tanto tempo, que ajudariam tanto. Deveriam ver o filme A Lista de Schindler, lá no final, onde aquele alemão, que nem era cristão, ele doa a sua fortuna para salvar 1.100 judeus. E ao final, quando ele vê que ele tem um anel que poderia salvar mais 2 vidas, segundo ele mesmo fala, um broche que poderia salvar mais outras vidas. Eu não lembro se é um relógio, mas com certeza ele tem o carro. Ele diz, né, esse carro poderia ter salvo mais 10 vidas. E ele começa a chorar, e os judeus o consolam dizendo, mas Schindler, você já salvou 1.100 pessoas. São gerações que vão viver porque você entregou o que você tinha, o seu tesouro. E ele chora, e aquelas pessoas o consolam. Veja esse filme, é um bom filme para você assistir com a sua igreja, com a sua família. Que Deus possa nos abençoar. Me perdoe se eu me excedi em alguma coisa aqui, mas é isso. Essa é a realidade. Eu conheço os bastidores
da liderança, das igrejas. Eu não estou me colocando aqui como ser perfeito, eu sou muito imperfeito. Não nego os meus erros, falo como o apóstolo Paulo, sou o maior dos pecadores, não por aquilo que pensam que eu fiz, ou que falaram que eu fiz, se alguém falou alguma coisa também, não, porque não sabem de nada, mas por ser o menor de todos, por ser alguém que tem aprendido muito nesse tempo de deserto, de provação e de privações, muitas privações. Ninguém sabe, só Deus sabe, só eu e Deus sabemos. Mas que Deus possa abençoar e que essa palavra possa servir de edificação. Se não servir de edificação, então que ela seja desconsiderada, e de alerta e de reflexão. Que a igreja volte ao teu ministério de visitação, como tinha no meu tempo, eu aprendi. E, na verdade, nem precisa ter um ministério, já é o nosso chamado do cristão, de todo cristão, inclusive dos pastores, porque eu vi um vídeo recentemente de alguém dizendo que não deveria fazer, pastor não deveria fazer visita. Vai ler a Bíblia. Veja o exemplo de Jesus. Veja o exemplo de Jesus. Tem realmente coisas que os pastores não deveriam estar fazendo. E tem coisas que eles deveriam estar fazendo e não estão. Que possamos olhar para o Evangelho e ver a simplicidade do Evangelho. O exemplo de Jesus em primeiro lugar, o exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo dos grandes homens de Deus, em amar e realmente buscar aqueles que precisam. Deus nos abençoe. Muito obrigado.